Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o desabafo de Taison, o desejo de retorno e os bastidores que o meia ex-internacional que está no PAOK da Grécia revelou em uma entrevista para o Guerrinha, comentarista da Rádio Gaúcha no programa Paredão do Guerrinha. Bastidores revelados, informações importantes e a opinião. É possível ter Taison de volta no Internacional? Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com. Hoje tem Inter e Fluminense e Inter lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Estreia de Ener Valencia. Eu tô apostando em empate ou Inter e ambos marcam lá em KTO, KTO.com. Tem Grêmio e Botafogo também na Arena. Eu tô apostando em vitória do Grêmio hoje aqui em Porto Alegre, tá certo? Pessoal, vamos lá, tá? Eu quero repercutir aqui uma entrevista bem importante, com bastidores bem importantes e revelações dadas pelo Taison ao Guerrinha, comentarista da Rádio Gaúcha, no seu programa que ele tem e que roda todo sábado à noite lá na Rádio Gaúcha, o Paredão do Guerrinha. E o Taison, que está de férias, está em Pelotas, está no Brasil, terminou a temporada lá na Europa, terminou a temporada no PAOK da Grécia, onde ele está desde janeiro, quando deixou o Internacional. E o Taison concedeu essa entrevista ao Guerrinha e trouxe algumas revelações importantes. E antes da gente chegar na parte mais importante também dessa entrevista, até para dar uma contextualizada e vocês entenderem, o Taison começa a falar primeiro sobre a sua chegada em 2021, e ele cita que não tinha um grande time como tinha hoje, por exemplo, que hoje ele enxerga um time com mais qualidade na mão do técnico Mano Menezes, e na chegada dele talvez não fosse assim naquele momento. E aí ele cita aquela virada de ano em que o Inter teve eliminações em 2021, não foi um bom 2021 nem pro Taison e nem pro Internacional dentro de campo, mas ele cita que 2022 também não começa bom para ele. Ele diz que ele não conseguiu jogar, teve problemas familiares, que ele guardou pra ele e que as pessoas acabaram não sabendo naquele momento porque ele nem ninguém da sua família externou. Ele teve a perda do irmão dele e do pai dele. E aí tem a saída do Cacique Medina no início ainda de 2022, depois daquele primeiro semestre que o Inter é eliminado na semifinal do Gauchão pro Grêmio. E ele cita que a partir da saída do Medina, ele vira reserva e aí começam a surgir comentários negativos em relação à permanência e à situação do Taison aqui em Porto Alegre no Internacional. E ele até cita que os comentários eram porque ele estava ganhando muito, mas não jogava, e que ele ficou muito magoado naquele momento por conta disso. 2022 não vira como um bom ano para o Taison. E aí ele cita também os bastidores da greve que teve do grupo de jogadores do Internacional, e que a informação que a gente tem foi de que o Taison foi um dos líderes daquela greve no vestiário, mas eu não vou nem entrar nesse mérito ou não, mas ele se defende mais uma vez sobre isso e ele diz: o povo da internet fala que eu fui líder das coisas que aconteceram. Deito a minha cabeça no travesseiro e sei que não fiz aquilo que as pessoas falam, mas infelizmente eu que tomei a culpa. Também fiquei chateado, pois nenhum jogador chegou para dar entrevista e dizer que eu não fui quem liderei aquilo. Eu falei isso para eles. Também algumas palavras que são colocadas na imprensa podem atrapalhar o ser humano. Foi isso que revelou o Taison sobre aquele episódio da greve, por conta do atraso que o Inter teve dos direitos de imagem dos jogadores. E ele cita ainda sobre essas questões de direito de imagem, tudo que aconteceu com ele em 2022 e a saída dele. Ele revela como que foi um pouco do bastidor da sua saída. Ele diz que no começo do ano fez a pré-temporada normalmente, só que naquele meio tempo ele ficou sabendo que ele não faria parte do elenco. E que daí ele disse para o presidente, Alessandro Barcelos, que não se importaria de baixar o salário, mas para pelo menos ficar. Ele queria ficar em Porto Alegre, queria ficar no Internacional, isso a gente sabe, nunca foi novidade para ninguém, e o Taison confirma essa informação, que ele pediu para o presidente para baixar o salário para permanecer no Inter. Mas aí disseram para ele, e o feedback da comissão técnica, já com o Mano e também do presidente, é que ele não teria muitos minutos em campo, e que por isso não poderia, e aí ele cita, né, que por isso não teria como ficar se humilhando, enfim, para permanecer no Internacional, porque ele concluiu e entendeu que não queriam que ele ficasse no clube agora no início de 2023. E aí foi quando ele concluiu que teria chegado a hora dele se despedir e deixar o clube dessa forma. Só que a forma com que ele deixa o clube
tem uma live com o Paivinha, que é muito amigo dele, streamer de FIFA, na Twitch, e que ele cita, xinga o presidente, xinga em russo o presidente, que jogou muito... xinga em russo o presidente, enfim, ele jogou muito tempo na Europa, conhece um pouco de outras línguas também, ficou muito magoado, de fato, com a imprensa, ele xinga jornalistas nessa entrevista, xinga até o João Batista Filho, meu colega na rádio, na TV Bandeirantes, xinga o presidente Alessandro Barcelos. Ele diz que depois de um tempo ele pensou e entendeu que não deveria ter falado dessa forma, que ele agiu na emoção, falou sem pensar e principalmente da forma com que ele falou. E ele pediu desculpas nesse sentido também. E aí, pessoal, chega pra mim a parte mais importante dessa entrevista, que é quando ele diz que ele quer voltar para o Internacional, encerrar a carreira aqui, encerrar a carreira como o D'Alessandro encerrou. Esse é o parâmetro e a base que o Tyson tem, mas ele diz, ele tem em verdade desejo de encerrar também no Brasil de Pelotas, onde começou a carreira, mas que sim, principalmente encerrar a sua carreira tendo ainda passado mais uma vez pelo Internacional e tendo uma passagem positiva de retorno ao Inter. A primeira passagem antes da venda para a Europa foi muito boa, obviamente, campeão de Libertadores, mas essa última passagem, a segunda dele, que seria a última em tese, acabou obviamente não dando certo por muitos problemas extra-campo, mas ele tem esse desejo de retornar e ele deixou claro isso na entrevista ao Guerrinha, no paredão do Guerrinha. Vamos lá, tá? O Tyson tem contrato com o PAOK da Grécia até junho de 2024. Em junho de 2024 ele vai ter 36 anos. No PAOK ele já tá de férias, né? Tá aqui em Pelotas, no Brasil, como eu citei. Teve 19 jogos, 2 gols e 3 assistências por lá. Na última passagem pelo Inter são 63 jogos, 8 gols e 5 assistências de 2021, quando ele chegou, até o início de 2023. Ele acaba nem jogando essa temporada de 2023, sai lá no dia 7 de janeiro a rescisão dele com o Internacional. Vamos lá, em relação ao Inter, tá? Eu acho muito pouco provável que com a gestão do presidente Alessandro Barcelos o Tyson retorne, e aí eu tô estipulando uma possibilidade de reeleição. Se o presidente se reeleger, muito pouco provável que o Tyson volte. Agora, se mudar a gestão, eu não descarto. Não descarto mesmo. Agora, com a gestão do presidente Alessandro Barcelos, é difícil? É. Só se tivesse uma reconciliação de jogador e direção. O que eu acho pouco provável. O Tyson saiu daqui atirando pra tudo que é lado, principalmente contra o presidente Alessandro Barcelos, e o presidente ficou incomodado, e no bastidor, departamento de futebol, conselho de gestão, muita gente ficou incomodada com a forma da saída do Tyson. E tu? Aceitaria o retorno do Tyson? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto pra falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.